Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 9 da revista dos adultos, que dá lição à conspiração de Amã contra os judeus. É um trimestre de Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Revista comentada por pastor Silas Queiroz. Estamos já na lição 9, daqui a pouquinho o trimestre se finda, e hoje vamos falar de mais uma cena da história aqui de Esther. Então vemos aqui a questão da conspiração de Amã, esse ódio terrível que Amã nutre ali, começando Mardoqueu, mas seu ódio não se limita a Mardoqueu. Ele quer agora destruir todos os judeus, e isso a gente vê sempre se repetindo na história, homens usados pelo diabo querendo destruir os judeus. Nos nossos dias, as pessoas também voltam a ter esse sentimento antissemitista, querendo que Israel acabe, até gritando. O pastor Ciro Ciporte cita no seu vídeo, jovens em nossas faculdades, até no Brasil e em outras partes do mundo, proclamando o grito de guerra do Hamas. E o grito de guerra do Hamas é que Israel seja exterminado, desde o rio até o mar. Esse mesmo sentimento de ódio contra os judeus hoje é aflorado também na boca dos nossos jovens. Que Deus tenha misericórdia. Jesus disse para a samaritana, a salvação vem dos judeus. Então Deus usou aquele povo, preservou durante toda a história, durante todas as investidas do inimigo para tentar destruir, nos dias de Faraó, nos dias das pelejas, das guerras, dos cativeiros. E agora, embora havia tal liberdade para os judeus, agora aparece esse perigo no dia de Amã, querendo destruir todos os judeus em todo o império. É isso, a história dá prosseguimento, com Antíoco Epifânio, com Hitler, todos os homens que foram usados pelo diabo nesse intento. E hoje, infelizmente, as pessoas não conhecem a história, não conhecem a Bíblia e nutrem também um sentimento tão terrível. Em vez de defender os palestinos, que é o povo sofrido, querem defender o Hamas, que quer destruir Israel. Que Deus tenha misericórdia e, consequentemente, odeiam também a Israel. Mas a gente sabe que Israel está preservada, aleluia, e tem promessas ainda a se cumprirem para aquele povo. Deus ainda vai salvar os remanescentes, Jesus vai voltar para eles de forma visível. O Senhor, antes de lançar juízo sobre a terra, primeiro leva a igreja, arrebata a igreja, vem 7 anos de tribulação sobre essa terra, mas no final de 7 anos, os judeus serão salvos, porque Jesus desce ali no Monte das Oliveiras, que é em Jerusalém, e aqueles que os transpassaram, plantearão, terão um espírito ali de quebrantamento, e o Senhor Jesus vai salvar ali os remanescentes de Israel. Então, Israel tem importância no calendário bíblico, louvado seja o nome do Senhor, e Deus não perdeu eles de vista. É um povo amado, glórias a Deus. E o verdadeiro cristão ama Israel, ora pela paz de Jerusalém, conforme o Salmo nos orienta. Então, um cristão que odeia Israel, está com defeito de fabricação ou deixou de ler a Bíblia. Texto: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em Cristo. Da mesma maneira que Israel era perseguida, nós também hoje, como povo de Deus, temos também inimigos ferozes que querem destruir a igreja, querem destruir o cristianismo. Que Deus nos ajude também, pois hoje quem está na belinda, também no alvo, é a igreja. Seguir Jesus não é uma atitude que nos leva ao triunfalismo, mas pelo contrário, é um caminho apertado, porta estreita, e é ser inimigo do mundo. Pois se eu amar o mundo, eu sou inimigo de Deus. Prefiro ser amigo de Deus, inimigo do mundo, e o mundo também nos persegue. E como diz no textuário, vamos ter que perseverar até o fim para sermos salvos. Glórias a Deus. Então, Israel é odiada e a igreja, consequentemente, também tem sido odiada nesses dias de tanto secularismo. Texto bíblico se encontra Esther 3, 7 a 11 e o capítulo 4, de 1 a 4. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero:
Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem pareceu aos seus olhos. Esté capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados num pano de saco em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Glórias a Deus. E os objetivos da nossa lição são explicar o plano odioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, e apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então vamos ver esses importantes objetivos, né, em cada tópico da lição, e inclusive esse último, né, para que a gente possa estar realmente consciente, né, entendendo, né, o plano de Deus em relação à sua igreja, a Israel, e não compactuar com esse pensamento moderno antissemitista, né, que veremos na lição o que significa. Introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Um país pequenininho, também do nosso estado de Egito. Glórias a Deus, mas está lá, né? Ali é mistério, né? Deus tem guardado aquela nação, ela é temida, ela é uma potência, né? Isso não tem como explicar humanamente, né? Isso é claro que é Deus com as suas mãos ali sobre aquele povo, né? Embora eles tenham tecnologia, por exemplo, para barrar mísseis, né? Pois Hamas, Líbano, o Hezbollah, né? Lança tantos mísseis ali diariamente e este tem lá o Dom de Ferro que destrói esses mísseis no ar, né? Mas a gente crê que antes de tudo isso, há a mão de Deus ali também preservando aquele povo, como preservou durante toda a história e vai preservar até o dia que Jesus vem salvar os remanescentes de Israel. Glórias a Deus, meu amigo. Nós não cremos, né, como os aliancistas, que Israel passou e agora é só a igreja. Nós cremos que Deus tem plano para a igreja vem primeiro, ela vai ser tomada primeiro, chegará primeiro no reino dos céus, mas também Deus tem plano para Israel, né? Mesmo eles pecando muitas vezes, negando, crucificar a Cristo junto com os romanos, né? Mas Deus tem planos para eles. Glórias a Deus. Preservou, o Salvador veio de lá, Deus usou aquela nação como pátria do Senhor Jesus, e Deus tem promessas a cumprirem, foram feitas a Abraão. Então vamos falar hoje sobre esse plano de Amã, que começou, né? A gente viu que Mardoqueu não se curvava a ele, mas quando ele soube o motivo, né? Mardoqueu não disse explicitamente, mas disse: eu não me curvo porque sou judeu. Foi a resposta que ele deu, aqueles que ficavam ali perturbando ele, perguntando diariamente por que ele não se curvava. E a gente viu na lição passada a origem de Amã, né? Agagita, né? Ou seja, ele era um malequita, inimigo, né? Ferrenho ali de Israel. Não sei se foi por isso, a Bíblia não revela, mas o ódio dele então vai se estender a toda a etnia, né? Se limita a matar Mardoqueu. Ele achou pouco matar Mardoqueu, queria matar agora todos os judeus, e seu plano vai querer matar todos os judeus do império.
Primeiro tópico, plano odioso de Amã. Primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que transpassa o mandato do rei? Esté 3:3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Então, aqueles invejosos que foram entregar, foram fofocar a Amã, não estavam realmente somente fiéis ao rei, mas estavam querendo, como diz aqui o comentarista, jogar lenha na fogueira. Então, queria ver o que a mãe ia fazer, aquele leve trás, o que a mãe ia fazer agora com Mardoqueu, já que ele não se curvar. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Então, o razoável, não seria certo, mas o razoável ele apenas tentar se vingar de Mardoqueu. Mas realmente ele era um doente, ou seja, aquela situação inflamou tanto o seu ego que ele quis então exterminar agora todo judeu, Teve esse ódio terrível, satânico, Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Efésios 6:9, 1 Pedro 5:2 e 3. Abuso de poder leva à queda, Provérbios 16:18. A soberba, procede à queda, e a gente vê que quem é líder não pode sair espancando ou maltratando os outros. Inclusive, no cristianismo, a Bíblia nos ensina assim, como aqui 1 Pedro. Então, mas Amã não conhecia esse Deus, Amã era um líder mundano e, pelo contrário, ele dá voz ou passa a ser instrumento agora do diabo para destruir aquele povo. Que Deus tenha misericórdia, como já vimos, como já falamos, isso tem se repetido durante toda a história. E hoje, muitas nações ali em volta de Israel, o sonho deles era acabar com tudo ali, exterminar Israel. Se eles pudessem, jogavam lá uma bomba atômica. Mas não podem, por causa dos países que são aliados, mas antes de tudo, a gente sabe que é Deus que está guardando aquela nação como guardou durante toda a história. Segundo subtópico, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluía parte do norte da África até a Etiópia, e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta de um extremo ao outro eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, Esté 3:6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então, quando a gente vê Amã jogando sorte para escolher o dia em que ele vai destruir o povo judeu, exatamente era para dar tempo, não era só uma gracinha, uma bondade dele. Não vou dar um prazo para eles se salvarem de alguma forma, se esconderem, não. Era uma data para que pudesse alcançar, havia o pré-aviso, como todos souberam, fizeram luto, ali já era uma tortura psicológica, e algo que realmente gerava toda aquela tristeza, todo aquele pesar entre o povo, por ser uma lei, Mas, então, a intenção de escolher uma data é porque Amã queria realmente abranger todo o império, matar todo judeu em qualquer parte do império, desse vasto império, como vimos aqui, 4.000 quilômetros de ponta a ponta. Terceiro subtópico, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Eles fez sempre de forma vaidosa, quando houve um conselheiro distorcendo a verdade, acaba aceitando a lei, assinando a lei, como a gente viu na lição dos jovens falando sobre Dário, assinando a lei
que lançaria Daniel na cova dos leões, e agora a gente vê também Assuero também sendo iludido e assinando uma lei contra aquele povo. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Conforme historiadores, alguns comentaristas também dizem que Assuero estava com um problema financeiro, porque ele estava ali empreendendo inúmeras investidas bélicas contra a Grécia, muitas guerras, e isso afetava ali o cofre do Império. E Amã então já vai também com essa cobertura. Além de engordar o rei para assinar, para dizer que aquele povo era inimigo, ainda também oferece o dinheiro. Então já adoça ali a sua proposta e Assuero acata. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Então, está vendo? Mais uma vez iludido, assina sem saber nem o que está assinando. E nem sabia que povo era aquele. E o ódio de Amã era tão grande, que a gente vê aqui o valor que ele oferece. Cerca de 2/3 da renda anual do Império Persa. Então, como ele era rico, 350 toneladas, que Deus tem misericórdia. O homem estava tão inflamado, com ódio tão terrível, que não estava se importando com esse dinheiro de gastar só para ver os judeus mortos. Então, Assuero simplesmente tirou seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinado em nome do rei. Eu disse que ele assinou, mas na verdade nem isso ele fez. Ele deu cheque em branco para Amã, deu o anel. Amã, faça aí do jeito que você quiser e tá aí meu anel, assina aí meu nome. Então deu carta branca, deu procuração a Amã, entregando ali seu selo. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego, apelou para o ego, a vaidade, o povo que é inimigo, está querendo desobedecer ao rei, e ainda também engordou com o dinheiro, com que ele iria pagar ali para quem fizesse esse mal. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então parecia uma boa ideia, mas o coração de Amã tinha uma motivação satânica, terrível, o ódio, uma motivação pessoal, e ele usando a máquina do império. Segundo tópico, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Primeiro subtópico, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce cada dia. Gênesis 6, 11 a 13, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Então a gente percebe que Amã maquina bem ali a sua vingança, seu ódio, para matar todos, até crianças, e ainda tomar todos os bens, saquear tudo, e seria o espólio ali daqueles que estavam praticando mal. Mais uma motivação para aqueles que iriam matá-los fazer ou cumprir esse edito. Eles iam também pegar ali as posses daqueles judeus que eles iriam destruir. E tudo aquilo que Amã falou para o rei é mentira. E os judeus viviam de forma pacífica. A gente já viu em missões passadas, havia o decreto de Ciro para eles voltarem para Jerusalém, mas nem todos voltaram, preferiram ali seus negócios, sua estabilidade ali no Império, então eles viviam de forma pacífica. Não se revoltaram, não estavam descontentes, pelo contrário, ficaram contentes em permanecer no Império ao invés de voltarem para Jerusalém. E agora então vem essa tempestade sobre eles. Talvez muitos se arrependeram, era melhor ter voltado para Jerusalém, embora nem Jerusalém seria poupado. Amã queria que matasse todos os judeus em todo lugar. Segundo subtópico, bebida, confusão e tristeza.
O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da Estrada Real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté 4.1, na Nova Almeida atualizada. Esté ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Esté 4.3 e 4. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Salmo 22:28, Romanos 1:18-20. Em Apocalipse 19:11-16 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos em linho fino, brancos e puros. E a sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Então, Jesus pode, então, barrar, essa sequência de violência que inicia-se em Caim e vai até o finalzinho que, quando Jesus retorna e de forma sobrenatural derrota ali os inimigos de Israel e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre e amarra Satanás por 1000 anos. Glórias a Deus, porque a violência, como diz aqui na lição, é crescente. E quando a notícia vai chegando ali, cada província, o choro é grande, o luto, e vemos Mardoqueu aqui desesperado ali na cidade. Terceiro subtópico, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Então, aquele choro, lamentação, jejum, embora o livro de Esther não fale o nome de Deus, é claramente que eles estavam ali contritos e clamando a quem? Aquele que podia salvar, aquele que podia dar uma solução a esse problema. Só Deus, Glórias a Deus. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para retificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Isaías 55:6. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel 6:10. Somente com a vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Efésios 6:18. 1 Tessalonicenses 5:17. Devemos orar sem cessar, então todo o tempo buscando o Senhor, porque hoje pode estar tudo bem, mas chega um tempo que vem a aflição, vem a tempestade, possamos estar já na posição, buscando a Deus, e não só buscar a Deus no momento dessa aflição. Daniel, durante todo o tempo, orava ao Senhor, e quando veio a luta, ele continuou orando, e Deus deu vitória. Mesmo assim, Jerusalém, com todas essas nuances aqui, de conformismo, de estar ali na zona de conforto, de buscar os seus próprios interesses, Deus ainda teve misericórdia quando eles vêm clamar.
Então, às vezes, Deus tem que sacudir para que as pessoas possam se voltar a Ele, apertar o parafuso para que as pessoas se lembrem que são dependentes de Deus, né? Nós não somos autossuficientes. Nós carecemos diariamente da ajuda do Senhor, né? Ele que nos dá vida, Ele que nos dá força, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá o trabalho, nos dá o mantimento, né? Ele que está sempre com a sua mão e com o seu poder providencial sobre nossas vidas. Então, todo o tempo carece. Estamos orando e agradecendo a Ele e buscando a sua graça. Terceiro tópico, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, né? Então, esse mesmo ódio que tiveram dos judeus durante toda a história, Faraó, Amã, né, Antíoco Epifânio, o general Tito, então todos aqueles que investiram, né, Senaqueribe, então todos esses que se levantaram contra Israel, né, Deus cuidou e Deus livrou. E hoje, infelizmente, as pessoas voltam a ter ódio de Israel, como também nos dias de Hitler, que foi terrível. 6 milhões de judeus foram mortos. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414 a 1484, e a partir de 1516 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, que viveu de 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi a de Adolfo Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos, né? Então, os judeus sempre sendo perseguidos, sempre sendo maltratados, mortos, né? Pessoas com ódio realmente terríveis, né? Com ódio satânico contra eles, querendo destruir, né? Tem uma época da história, inclusive, que eles não tinham nem propriedades, porque sabia que a qualquer tempo, né, era tomada, então eles investiram em bancos e com isso, né, eles eram prósperos e muitas dessas revoltas tomavam tudo, espoliavam ele, né, e acabavam, né, sendo sempre perseguidos. E a religião, então, o catolicismo, né, como vimos aqui, não foi Hitler, né, que promoveu o primeiro gueto, né, ou seja, a segregação, né, o separar os judeus e maltratar e matar, né, por um papa. Que Deus tenha misericórdia, né? Durante essas inquisições, né, muitos judeus fugiram, tiveram que mudar de nome, como aqui no Brasil, né, havia os novos cristãos, e eles eram forçados a se converter e às vezes trocavam de nome, né? Aqui no Brasil muitos mudaram o seu sobrenome para nome de animais, nome de plantas, né, como lima, oliveira, bezerra. A gente vai ver a genealogia dessas pessoas. É algum judeu que fugiu, né, e se abrigou aqui no Brasil, mas teve que mudar de nome, mudar as suas práticas, né? Embora eles mantinham de forma escondida, mas se fosse pego eram mortos, né? Então tinha que se converter forçosamente, senão morriam, né? Isso durante esse período. E depois, quando chega Hitler, as coisas ainda pioram, né? Antissemitismo nacionalista e racial. Então a gente viu o antissemitismo religioso. Agora vamos falar sobre a questão da nação e a raça. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX. Na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A propriedade dos judeus causava ódio, alimentado por teoria de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu,
levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. E durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial. Então a gente viu que a religião era a causa de perseguição, o nacionalismo, e também agora a raça, com Adolf Hitler. E o que ele fez? Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. No livro As Novas Fronteiras da Ética Cristã, de Claudio de Andrade, ele conta que o plano era matar 11 milhões de judeus. Eles sentaram e planejaram isso. Fizeram metas e queriam matar 11 milhões de judeus. Mataram 6 milhões. Terrível, né? Algo realmente só pode vir do diabo, esse ódio todo. E agora o antissemitismo hoje, que é vergonhoso, né? A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. Então, o povo palestino realmente sofre, mas esses terroristas fazem esses ataques em nome dessa causa, mas é movido puramente por ódio, querendo acabar com tudo. A gente vê que ali na faixa de Gaza, quem construiu o hospital, quem construiu escola, foram os israelitas. Eles vinham, trabalhavam em Israel, voltavam, mas os terroristas não querem nada disso. Os terroristas querem acabar com tudo, querem destruir Israel, então não quer ter paz. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza e atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries imagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel, quando de sua conversão nacional. Isaías 11, 10 a 16, Ezequiel 37, 12 a 14, Zacarias capítulos 12 e 13, capítulo 14, verso 4 a 9, Romanos 11, 26, Apocalipse 1, 7. Glórias a Deus. Então, a Bíblia mostra claramente que Jesus vai salvar. Aleluia. Os remanescentes ali, hoje Deus vai derramar ali o Espírito de súplica nos corações dele. E isso se dará no final da grande tribulação. Glórias a Deus. Mas enquanto isso, as nações árabes odeiam, o Irã odeia Israel, os terroristas odeiam Israel. E infelizmente isso contamina muitos jovens em universidades que acabam colocando em sua boca esse grito de guerra, que é do mar ao rio, é para exterminar Israel, ou seja, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, eles querem exterminar e ocupar aquela área. Eles não querem paz, não querem simplesmente uma região para viver. Os terroristas não. O povo palestino quer paz, a grande maioria, mas os terroristas só querem ver o mal. Que Deus tenha misericórdia que não façamos coro com o terrorista. Busquemos sim causas sociais legítimas e não seguir os terroristas, como infelizmente outros partidos de esquerda fazem. Que Deus nos ajude. Conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou postura complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como um vilão da história. A despeito dos pecados judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo, quando arrependido aceitar o Messias. Romanos 11, 25 e 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Então, para concluir, vamos ler essas duas referências. Romanos 11, 25 e 32 diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito:
De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quando ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto a eles são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora pelos desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, né? Quando diz aqui vai ser salvar todo Israel que vai restar, né? Durante a grande tribulação, muitos serão mortos. O anticristo vai matar muitos, mas o remanescente, Deus tem promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 122, 6 diz: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro de seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus. Buscarei o teu bem. Glórias a Deus. Então é assim que Deus quer que o cristão haja e pense, né? E ame também aquela nação, ore por ela. Louvado seja o nome do Senhor, para que haja paz, né? Deus tem guardado, tem protegido, tem feito prosperar, porque realmente eles estão debaixo da ilha da promessa, né? A promessa de Deus não inspira, né? Deus é fiel e a sua palavra permanece. Próxima lição, plano de livramento e papel de Esther, né? Então a gente viu nessa lição todo esse ódio, mas na próxima lição a gente vai ver então como Deus vai agir para livrar, aleluia, aos judeus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa lição, pela tua palavra que nos revela, Pai, o quanto o Senhor, Pai amoroso, está no controle de toda a história. Mesmo depois desse levante, de toda essa ira, todo esse ódio, Pai, o Senhor guardou aquele povo, como tem guardado durante toda a história. Pai, da minha forma, a tua igreja, Pai, você tem, aleluia, Pai, sustentado, aleluia, tem guardado e as portas do inferno não prevalecem contra ele. Continua nos abençoando também Israel, Senhor Jesus. Nos ajuda a compreender a tua vontade e a tua palavra. Pai, aleluia, conhecer, aleluia, e não errar, Pai, examinar a Escritura e não errar, aleluia, mas verdadeiramente fazer aquilo que é a tua vontade. Deus Santo, que haja paz em Jerusalém, é a nossa petição, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja, hoje e eternamente. Amém.